Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos porque não só eu, Marcos Paulo, professor de processo penal, como o curso Supremo, nós temos um compromisso permanente com a atualização de você, operador do direito, profissional do direito, estudante, ainda mais quando está se preparando para concursos públicos. E assim, em complemento ao tema prisão e liberdade, na realidade em complemento relacionado ao tema prisão e liberdade, nós não podemos deixar de comentar a decisão tomada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 126/292, que foi julgado no dia 17 de fevereiro de 2016. Lembro que na minha fanpage, professor Marcos Paulo Dutra, não na minha página pessoal, que eu não movimento, mas na fanpage Marcos Paulo Dutra, já está postado um texto a respeito desse julgamento, que foi escrito por mim em Brasília ainda durante o julgado, já que sou defensor público no Estado do Rio de Janeiro desde dezembro de 98, atualmente assessor em penal e processo penal de ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, e mestre em Direito Processual pelo ERJ. Então vamos lá. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Essa é a primeira parte. O Supremo Tribunal Federal entendeu, por uma maioria apertada, 7-4, votaram vencidos Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso Mello e o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, que, sobrevindo à condenação criminal em segundo grau, quer porque confirmada a sentença penal condenatória, quer porque prolatada a condenação em segundo grau, impositiva de uma pena privativa de liberdade, já caberia a execução provisória. E por que caberia a execução provisória? Porque nós não poderíamos potencializar o artigo 5º 57 da Constituição, no que diz que ninguém será considerado culpado de um crime antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ponderou o Supremo que, ante o julgamento em segundo grau, restariam à defesa recurso especial ao STJ, recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Recursos que não admitem reexame fático, recursos que não admitem um reexame probatório. Consequentemente, o arcabouço fático daquela demanda já estaria acertado, e já estaria acertado em definitivo. E, portanto, nada impediria a execução provisória da pena, porque nesse momento não poderíamos mais falar numa presunção de inocência, nem tampouco numa presunção de não culpabilidade. O que permitiria, assim, a execução provisória, porque não haveria mais como encarar aquele acusado como ainda presumidamente inocente. Pois bem, o ministro Luiz Fux chegou a afirmar que os fatos que restaram acertados, estes já teriam transitado em julgado. Até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, isso é uma verdade, admite o trânsito em julgado de uma condenação por capítulos. Pois bem, foi-se além. Afirmou-se também a necessidade de se compatibilizar, de se conciliar a presunção de inocência ou de não culpabilidade com a própria efetividade da jurisdição penal. Porque se já tivemos aquela demanda examinada por um juízo em primeiro grau, por no mínimo 3 magistrados em segundo grau, todos concluindo pela condenação, pela procedência do pedido condenatório, seria um desserviço à efetividade da jurisdição penal não admitir a execução provisória da pena.
considerados que os recursos especial e extraordinário se destinam a discussões jurídicas, mas não ao acertamento fático que já teria ocorrido, e já teria ocorrido dentro dessa ótica de maneira definitiva. Então, se não fosse aberta a possibilidade da execução provisória, simplesmente acabaríamos abrindo margem ao advento da prescrição. Porque, após o acórdão condenatório, o próximo marco interruptivo da prescrição é o início do cumprimento da pena, que estaria postergado até que sobreviesse o trânsito em julgado da condenação. Pois bem, assim entendeu o Supremo, diga-se passagem, retomando uma orientação que prevaleceu sim no Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos 90, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal até o início da década passada. Até o início da década passada nem digo, diria até a primeira metade da década passada, porque depois começaram a sobrevir decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, capitaneadas, curiosamente, pelo ministro Gilmar Mendes, que nesse julgado, enfim, mudou de orientação, o que fez com que o Pleno do STF, já mais para o final da década passada, passasse a entender que todas as prisões provisórias são cautelares e que, portanto, não poderíamos admitir a execução antecipada de uma pena considerado um réu que esteja respondendo ao processo em liberdade. E, portanto, se todas as prisões provisórias são cautelares, nós não poderíamos admitir a execução provisória em razão da ausência de efeito suspensivo dos recursos à disposição da defesa pós-apelação. Porque isso traduziria uma antecipação da pena e, por conseguinte, uma antecipação do próprio juízo de culpa. Assim entendia o Supremo até o último dia 17 de fevereiro de 2016. Pois bem, primeiro ponto que eu acho importante destacar, isso já está no texto que disponibilizei na minha página, na minha fanpage. Essa orientação teve como parâmetro um habeas corpus que versou sobre o seguinte caso concreto. Um réu respondeu ao processo em primeiro grau solto, foi condenado, o Ministério Público não recorreu. Ou seja, estamos falando de um recurso exclusivo da defesa. E em segundo grau, o tribunal manteve a condenação e determinou a imediata expedição de mandado de prisão, considerada a ausência de efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário. Bem, problema sério aqui. Estamos falando de um recurso exclusivo da defesa contra uma sentença que expressamente deu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Logo, o tribunal, ao determinar a imediata expedição de mandado de prisão, não obstante a cláusula que havia dado ao réu o direito de recorrer em liberdade ter transitado no julgado para a acusação, incorreu em unívoca reformatio impégius ex officio, em descompasso com o artigo 617 do CPP, e em descompasso com a jurisprudência torrencial do Supremo Tribunal Federal, que sempre foi nesse sentido. Inclusive, no texto da minha fanpage, aludo a julgados relatados na primeira turma pela ministra Carmen Lúcia, que votou favorável à execução provisória, e na segunda turma, acórdãos relatados pelo ministro Gilmar Mendes, que votou favoravelmente à execução provisória. Não poderia. Ou seja, houve um descompasso entre o caso concreto e a orientação firmada pelo Supremo. E diga-se passagem, contra esse acórdão, cabe embargos de declaração, seja por conta desse descompasso, seja pela omissão consistente no fato de não ter sido apreciada a alegação de manifesta reformatio impégius de ofício.
E diga-se passagem, o parecer do Ministério Público Federal, que não corresponde ao pronunciamento do senhor Rodrigo Janot no plenário, foi também nesse sentido. Isto é, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, temos essa falha instrumental inominável que já justificaria o desacerto de a segunda turma ter afetado este caso para o plenário. Houve um descompasso entre o substrato fático e a orientação fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, 7-4. Pois bem, a par disso, artigo 5º, 57 da Constituição. Um princípio que, no fundo, é uma regra, porque, na realidade, o seu texto ele é muito peremptório. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Acerca desse princípio, sempre se ponderou em torno da primeira parte do texto, não da segunda parte. Não ser considerado culpado significaria ser inocente, e aí teríamos presunção de inocência ou estado de inocência, claramente inspirado na doutrina, por exemplo, de Ferraioli. Ou não ser considerado culpado significaria vedar uma antecipação apenas da culpa. Ou seja, não poder considerar o réu expressamente culpado antes do trânsito em julgado da condenação. A discussão sempre ficou nesse ponto. E aí nós tínhamos, de um lado, a ideia de uma presunção de inocência, ou mesmo de um estado de inocência, versus presunção de não culpabilidade. Embora, não raro, o Supremo Tribunal Federal, os ministros fizeram isso nesse julgamento o tempo todo, tem hora se referido à presunção de inocência, tem hora se referido à presunção de não culpabilidade, essas expressões não são sinônimas. Porque é óbvio que presunção de inocência tem um amálgama infinitamente mais significativo do que presunção de não culpabilidade. Diferença. Presunção de inocência. Não ser considerado culpado significaria o quê? Ser inocente. Se pensarmos sob esse ângulo, ou seja, que a Constituição daria a todos, né, uma presunção e mais até um estado de inocência, porque advirto que a Constituição utiliza o verbo ser, ninguém será considerado culpado, se não é considerado culpado é porque é inocente. Se pensarmos sob esse ângulo, nós traríamos, eu sou o primeiro a reconhecer isso, profundas dificuldades para o implemento do processo penal. A começar pelas medidas cautelares constritivas da liberdade. Porque, afinal de contas, como pensar em privar ou restringir a liberdade de uma pessoa tida pela Constituição como inocente? Nós teríamos essa primeira dificuldade. E ante o quadro, devo dizer que não só o Supremo Tribunal, mas as Cortes Constitucionais Europeias como um todo, encaram essa presunção de maneira mais restrita, como não culpabilidade. Ou seja, não podemos antecipar a culpa expressa do acusado. Porém, o status de réu criminal pode sim justificar a imposição de determinados ônus àquelas pessoas. E isso está muitíssimo bem resolvido, diga-se passagem, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. Dou-lhes alguns exemplos. Primeiro, artigo 89 da Lei 9.099. Uma das condições para a sua condenação é que, para a proposta de suspensão constitucional do processo, é a de que o réu não esteja sendo processado por outro crime. Ou seja, o status de réu criminal já seria impeditivo da suspensão condicional do processo. Consectário lógico do artigo 557 da Constituição, se pensado como presunção de não culpabilidade. Pois bem, se formos na LEP, prática de crime doloso é considerada hoje falta grave, tá? Nos termos da LEP, artigo 52, quando disciplina o regime disciplinar diferenciado. Pois bem, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, vota vencido o ministro Marco Aurélio, entendem que a prática de crime doloso, enquanto caracterizadora da falta grave, não dependeria do trânsito em julgado. Ou seja, o fato de termos um apenado respondendo a outro processo por crime doloso,
já justificaria a instauração de um procedimento administrativo disciplinar para apurar aquela falta grave. Ou seja, seria um outro ônus decorrente o quê? Daquele status de réu criminal. Se formos, tá, dando agora para vocês já um terceiro exemplo, se formos na lei da ficha limpa, e quero trazer a lei da ficha limpa, por quê? Porque ela foi expressamente mencionada no julgamento pelo Supremo. Nós temos, né, como um dos impeditivos, né, a candidatura, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 64, modificada pela Lei Complementar 135, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral. E aí outros crimes. E aí nós temos ainda na linha E do inciso 1, do inciso 1º, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes. Aí vem um rol de crimes, independentemente do trânsito em julgado. Pois bem, ou seja, isso significa o quê? Uma condenação criminal proveniente de um órgão colegiado traria a esse réu, porque ainda não é condenado, não houve o trânsito julgado, um outro ônus. Que ônus seria esse? O ônus de não poder candidatar-se nas eleições. Mas percebam que são todos ônus inerentes à existência de um processo crime ou à existência de uma condenação ainda não transitada em julgado. É possível conformar isso com uma presunção de não culpabilidade? É possível. São temas que já despertam controvérsia na doutrina, mas que são, inegavelmente, de assimilação mais fácil. O problema é que o salto dado pelo Supremo, no último dia 17 de fevereiro, foi largo demais. Porque foi o Supremo admitir, antes do trânsito julgado, a execução antecipada de pena de um réu que está respondendo ao processo em liberdade. E início de cumprimento de pena privativa de liberdade de um réu, repito, que está solto. E aí qual é o problema? Por mais estreito que seja o amálgama dado ao artigo 5º, 57 da Constituição, nenhum argumento resiste a uma singela constatação, que eu também fiz questão de consignar no texto. Nulla pena sine culpa. Pena e culpa são conceitos indissociáveis. Admitir a execução provisória de uma pena é admitir a execução provisória de uma condenação. E isso significa antecipação assintosa, escancarada da culpa. E aí nós temos o óbice, o entrave, da segunda parte do artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é trânsito em julgado. Desculpem, mas por maior que seja a ginástica hermenêutica, não dá para equiparar uma condenação recorrível, sim, a uma condenação transitada em julgado. Só que existe um outro detalhe, que não foi atentado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Que detalhe é esse? A discussão ficou o tempo todo polarizada entre temos uma condenação em segundo grau. Dificilmente essa condenação será revertida em uma absolvição. Ou seja, como se tivéssemos uma simples dualidade.
Condenação versus absolvição. Só que aí se esqueceu de um detalhe simples. Toda condenação criminal, seja primeiro grau, seja segundo grau, ela é escalonada. Porque apresenta dois dispositivos, mais dispositivos sucessivos, sequenciais. Primeiro, o que faz o Estado juiz? Julga procedente o pedido condenatório. Acabou a sentença? Como acabaria, em geral, uma sentença cível? Não. Próximo passo. Retoma-se a fundamentação, no tocante à aplicação da pena. E aí é que mora, a meu ver, a maior dificuldade. Por quê? Porque não é executar uma condenação, é executar uma condenação a pena X. Só que esta pena X, isso não foi explorado no último dia 17 de fevereiro de 2016, pode ser, sim, como é, amplamente discutida em sede de recurso especial, em sede de recurso extraordinário. Aliás, os tribunais superiores fazem isso o tempo todo, sem contar ainda quando fazem em sede de habeas corpus, e são milhares os exemplos disso. E aí nós vamos ter um problema sério. Qual é? O descompasso que existe entre o que os tribunais superiores têm pregado e o que os tribunais inferiores têm efetivamente aplicado. O Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, inconstitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado para o tráfico, terrorismo, tortura, crimes hediondos. E, especificamente em relação a entorpecentes, também julgou inconstitucional a vedação à pena restritiva de direitos. O Supremo Tribunal Federal, e detalhe, a orientação é essa também já observada pelo STJ. O STF também já entendeu, com observância do STJ, que se temos uma pena base no mínimo legal, deve haver uma congruência entre a fixação da pena e a estipulação do regime prisional inicial. Até porque o artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, se reporta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para que não haja um descompasso. E assim, se temos uma pena fixada no mínimo legal, a tendência natural é que seja fixado o regime prisional mais benéfico previsto em lei, de acordo, evidentemente, com a quantidade de pena aplicada. Pois bem, os tribunais inferiores, pessoal, observam isso? Não. Sabemos que não. Sabemos que não. Você, magistrado, que esteja me ouvindo agora, sabe que você, provavelmente, muitos dos seus colegas não aplicam isso. Por quê? Sai de controle difuso, independência funcional, livre convencimento, entendo diversamente. E aí, qual é o problema? Nós temos o seríssimo risco, para ficarmos em um exemplo, tá? De termos um réu condenado, por exemplo, por tráfico primário, bons antecedentes, foi reconhecido o privilégio, a uma pena, vamos supor, de 2 anos, e o tribunal fixa o regime inicial fechado. E vai sair o mandado de prisão, ainda que ele esteja respondendo ao processo solto. Por quê? Por conta da dita execução provisória. E aí? A defesa, por exemplo, em São Paulo, vai interpor o recurso especial STJ, o recurso extraordinário para o STF aguardar mais de ano para que haja a sua admissibilidade, se for admitido pelo TJ? Se aguardar esse período, simplesmente, praticamente, mais da metade da pena já terá sido cumprida. Para depois, já com a pena cumprida, no apagar das luzes, vir o STJ e declarar que ele tinha direito à pena restritiva de direitos? Que ele tinha direito ao início do cumprimento em regime aberto? Ou seja, há um imenso fosso entre o que têm decidido os tribunais superiores e o que têm efetivamente praticado os tribunais inferiores.
E qual é o problema? O mais valioso instrumental que a defesa tem para impedir isso, para obstar isso em sede liminar, é o habeas. Só que qual tem sido a orientação do STJ e qual tem sido a orientação da primeira turma com o voto vencido do ministro Marco Aurélio? Não admite o habeas substitutivo. E procurar reforçar a súmula 691 no que veda a impetração de habeas contra decisão monocrática de relator denegatória de outra liminar habeas corpus. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal efetivamente bancar essa nova orientação, é imprescindível que haja uma profunda reformulação quanto à admissibilidade do habeas substitutivo. E terá que haver uma relativização ainda maior, desculpem, à súmula 691, porque se não houver, simplesmente teremos execuções que serão implementadas na íntegra ou em grande parte, em total descompasso com o futuro pronunciamento do STJ, do STF, naquele caso concreto, que vai reconhecer aquele condenado o direito a um regime inicial aberto, que vai reconhecer aquele condenado a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E, meus caros, sabe o que vai acontecer em razão desse descompasso? Enxurrada de ações de responsabilidade civil contra o Estado. Por ter sido imposto a esses apenados uma execução penal em desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF. Estados e União, que cá entre nós, né, gozam de imensa saúde financeira, imaginem. Nós vamos ter esse problema seríssimo. Então, uma das formas, eu diria, de minimizar as consequências desse novo entendimento do Supremo vai ser uma profunda reformulação da jurisprudência em relação ao habeas substitutivo, passando a admiti-lo, como aliás se fazia no passado. Porque quando o Supremo Tribunal Federal admitia a execução provisória da pena, é importante se diga, a quadra era outra. A quadra era outra. Era uma quadra em que a pena privativa de liberdade era aquela por excelência, sabemos todos. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito para condenações até 4 anos só adveio em 1998, gente, com a Lei 9.714. Ao longo de todos os anos 90, até início da década passada, o Supremo entendia constitucional, veja, um regime integral fechado para crimes hediondos, tráfico, terrorismo, tortura. Ou seja, havia toda uma jurisprudência que potencializava a pena privativa de liberdade. Então, dentro dessa ótica, uma execução provisória não causava maiores espécies. Era uma época em que se entendia constitucional as vedações à liberdade provisória. Então, a maioria dos réus já respondia ao processo presa mesmo. Só que hoje a quadra é diversa, e daí o retrocesso dessa orientação. Porque hoje a quadra, concorde ou não, qual é? Inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado. Inconstitucionalidade da vedação à pena restritiva de direitos ao tráfico. Inconstitucionalidade das vedações à liberdade provisória, ou seja, potencializa-se a liberdade. Até para desafogar um pouco a pressão do sistema carcerário. E aí vem o Supremo e promove esse retrocesso? E aí a pergunta que eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 7 ministros que votaram pró-execução provisória, devem pensar agora o seguinte: o que você quer da justiça penal? Quer uma justiça penal carcerizante? Quer isso? Então, sinceramente, sei que esse meu comentário vai gerar polêmica, reformula isso tudo, volta atrás, foi sede de controle difuso mesmo, não tem problema. Reafirma, potencialize então a pena privativa de liberdade. O problema é que nem tampouco é essa a intenção do legislador. A vedação à liberdade provisória, que havia expressamente na Lei de Lavagem de Capitais, foi abolida.
Como foi abolida a vedação expressa à liberdade provisória na Lei 8.072 de 90? Como foi abolida a prisão automática por força da condenação por crime organizado, se pensarmos na atual Lei 12.850, se comparada com o artigo 9º da então Lei 9.034 de 95? Não dá. Ou seja, é um Supremo Tribunal Federal, infelizmente, completamente perdido nos rumos a ser dado à justiça penal. E mais, foi dito no julgamento que, ao admitir a execução provisória, terminaríamos com os recursos manifestamente protelatórios que adiam o trânsito em julgado. E que os destinatários dessa jurisprudência seriam, na realidade, réus integrantes das classes A e B. Mentira. Se o recurso é protelatório, poderia perfeitamente, dentro do sistema constitucional nosso, reconhecer o exercício abusivo do direito de defesa, já que, de fato, a ampla defesa não é absoluta, não se contempla em apreço à ampla defesa o seu exercício abusivo, reconhece que o recurso é protelatório, certifica o trânsito julgado. Acabou o problema. Não precisava ter sido dado um salto tão desmedido assim. E mais, desculpem, mas essa orientação, na realidade, como tudo praticamente que se faz na justiça penal, vai ferrar, na realidade, o pobre, mais uma vez. Por quê? Imagina um sujeito que respondeu ao processo em liberdade. Foi condenado a uma pena privativa de liberdade, regime inicial aberto. E está discutindo, por exemplo, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. A condenação é mantida em segundo grau. Vai ser expedido mandado de prisão. Não tem caso de albergado, por óbvio, naquela comarca, ou se tiver, todas as vagas estão ocupadas. Sabemos muito bem, tragédia anunciada. Ele vai ser preso. Vai ser jogado aonde? Num presídio. E vai ter que aguardar um habeas corpus com pedido de liminar para que ele seja colocado em prisão domiciliar. Tese essa que, embora também sustentada pelos tribunais superiores, tem muita resistência pelos tribunais inferiores. Provavelmente essa liminar vai ser negada. E aí teremos um HC contra essa decisão denegatória da liminar, que, a depender do relator no STJ, não vai ser conhecido. Ou, se for conhecido, não vai ser dada a liminar, porque ele vai querer informação para saber como está a situação das causas de albergado naquela localidade. E aí? E quem vai restituir esse tempo todo que ele vai ficar preso, e vai ficar preso em regime equivalente ao fechado, em que pese a condenação ter sido ao regime aberto? E pior, para depois, quiçá, no seu recurso, ver reconhecida a possibilidade, inclusive, de pena restritiva de direitos em vez da pena privativa de liberdade. A observação do ministro Ricardo Lewandowski, ela é pertinente. O sistema carcerário vai explodir com essa orientação, que vai na contramão de tudo que tem pregado o Supremo Tribunal Federal. Focou-se muito no dispositivo, condenação versus absolvição, e não se atentou para a segunda parte, segundo dispositivo, tão ou mais precioso quanto o primeiro, que é a aplicação de pena. No mais, isso está também no texto. Primeiro ponto, até porque já era assim quando o Supremo admitia a execução provisória. Não podemos pensar em execução provisória em se tratando de pena restritiva de direitos. Porque a LEP, que é o dispositivo que rege a matéria e que prevalece em apreço ao princípio da especialidade, condiciona esta execução ao trânsito em julgado da condenação. Nessa linha, artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a PRD, o juiz da execução promoverá a execução. Transitada em julgado. Também descabe executar provisoriamente condenações a pena de multa. Por quê? Artigo 64. Extraída certidão da sentença condenatória
com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial. Então, também descabe execução provisória no tocante à multa. Medida de segurança, também descabe execução provisória. Artigo 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução. E, por último, descabe também, no caso de surcida pena, porque, artigo 160, transitada em julgado a sentença condenatória, é que o juiz designará a audiência de monitória, com as condições do surcida pena, para que se inicie o cumprimento. Outra. A premissa foi trânsito em julgado em segundo grau. Então, me permite, até porque se é um julgado de exceção, a interpretação tem que ser restritiva. Se pendentes, embargos infringentes ou de nulidade, que são recurso exclusivo da defesa, sem efeito suspensivo, diga-se de passagem, não me parece possível, à luz da ratio decidente deste julgado, implementar a execução provisória. Porque ainda temos alguma questão de mérito ou alguma questão processual não equacionada pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal. Isso pode repercutir, portanto, no título condenatório ainda e mais. Isso são embargos infringentes, isso permite reexame fático. Imagine, por exemplo, que eu tenha tido um voto pela absolvição. Ou imaginemos que eu tenha tido um voto para condenação do réu por um crime infinitamente mais brando. Por exemplo, não por tráfico e sim por uso de entorpecentes. Temos que aguardar o julgamento dos embargos infringentes. E mesmo no caso de embargos de nulidade, porque pode ser, por exemplo, uma nulidade que vai comprometer todo o processo. Inclusive aquela potencial condenação a exigir que nova sentença seja prolatada em primeiro grau, ou mesmo o refazimento de todo o processo, exemplo, incompetência absoluta do juízo. Então, não me parece, mas é óbvio que pela ausência de efeito suspensivo haverá vozes em sentido contrário, que a inteligência desse julgado alcance também embargos infringentes ou de nulidade. Mas, repito, mas por quê? Porque permite ainda que questões fáticas sejam rediscutidas, máxima se tratando de embargos infringentes. E a premissa do Supremo é que as questões fáticas já estariam acertadas em definitivo. E, finalmente, com essa orientação, e partindo já dessa orientação, retomaremos uma discussão. Se o juiz, na sentença, conceder sem peias, sem ressalvas, ao réu o direito de recorrer em liberdade, o Ministério Público deve embargar a declaração. Ou, se for o caso, apelar, para que esse direito se restrinja ao segundo grau. Porque, se não o fizer, teremos o trânsito em julgado desta cláusula para a acusação. E aí, como o juízo deu ao réu o direito de responder ao processo em liberdade, isso não foi contestado, não pode o tribunal de ofício expedir mandado de prisão. Porque, se o fizer, estará ele, tribunal, promovendo o reformatio impedius de ofício, em descompasso com o artigo 617 do CPP. Pessoal, é um tema candente, haveria várias outras questões a serem também ventiladas aqui. Mas me restrinjo a estas que são, inegavelmente, as mais tormentosas. Mas quero, por último, advertir que o volume de HC vai ser assustador também por uma razão. Eu terei uma tutela cautelar apenas em primeiro grau e em segundo grau. Depois disso, já vai ser execução provisória. E, portanto, a defesa terá que ser ainda mais combativa para tentar, ao máximo, desconstituir aquela tutela e tentar reaver a liberdade enquanto cautelar for. O que só vai
potencializar H6 contra decisões monocráticas, denegatórias, liminares e outros H6. Porque, sobrevindo à condenação em segundo grau, um abraço. Descabe essa discussão, porque eu não estarei mais diante de uma tutela cautelar, e sim de uma tutela satisfativa considerada execução provisória, já vai ser a aplicação de pena. O Supremo, que tanto reclama do excesso de demandas, do demandismo, vai ter que se deparar com essa questão. O que, repito, na época em que se admitia a execução provisória da pena, exatamente por conta de todos esses riscos trazidos pela execução provisória, não havia peias, não havia ressalvas ao habeas substitutivo. Por coerência, o mínimo que o Supremo Tribunal Federal deve à Defensoria Pública, aos advogados, como um todo, isto é, a ordem dos advogados do Brasil, é voltar a admitir o habeas substitutivo. É o mínimo que se espera se pensarmos em um Estado democrático de direito que é guiado pelo acesso à justiça. Porque, do contrário, haverá imensos descompassos entre condenações sendo cumpridas e finalizadas, o que é pior ainda, em descompasso com a jurisprudência dos tribunais superiores. E quando vierem o STJ, o STF, assentar que o réu fulano, que o réu Beltrano teria direito à pena restritiva de direitos, que teria direito ao regime inicial aberto, ele já terá cumprido tudo. Terá cumprido tudo em regime fechado. E isso vai dar aso, inegavelmente, a um descrédito da justiça penal, considerada a segurança jurídica, e a uma enxurrada de ações de responsabilidade civil contra a União e contra o Estado. Então, que, no mínimo, não seja surrupiado dos defensores e advogados o instrumental necessário para tentar minimizar essas perplexidades, qual seja o habeas substitutivo. É isso, gente. Prazer enorme.